Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio e, como sempre, mais que especial, do Pode Empreender do Instituto Amigos Solidários. Eu me sinto honrado sempre que tenho a oportunidade de gravar esses conteúdos do Pode Empreender, porque eu conheço histórias novas, eu conheço pessoas novas, eu conheço um mundo diferente de experiências incríveis. E hoje não é diferente. Eu tenho a honra de receber aqui a psicanalista, uma pessoa que é especialista na área dela, Anne Pontes. Doutora Anne Pontes, não é isso? Sim. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui em nossa casa, de bater esse papo com a gente se sente honrado em recebê-la. Gratidão mesmo, de coração. Ok, obrigada também, boa tarde, né? E eu também me sinto honrada, fiquei muito feliz pelo convite, né? A gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder, né, explanar um pouco sobre essa nossa relação, né? Tanto com os amigos solidários, como, né, para a TITV e toda a população. Que massa. Primeiro, vamos começar aqui. Quem é Anne Pontes? Nasceu aonde? Bom, Anne Pontes, eu falo que Anne Pontes é uma filha de Deus, né? Perfeita. Glória né? a Deus, que nós que somos bom. filhos de Deus perfeitas e que veio de Camaçari, na Bahia, né? Sim. E cheguei aqui em Ilhéus. Antes de vir para Ilhéus, né? Eu estava morando numa cidade chamada Chapada dos Veadeiros, Sim. né? Em Goiás, um lugar incrível. Passei 4 anos morando lá e aí vim para cá, migrei para cá, para Ilhéus, né? E aqui eu comecei a me encontrar, né, e conhecer também as oportunidades que estavam chegando para mim. Perfeito, perfeito. Então, uma baiana que foi para Goiás. Sim. Como foi essa história? Me conta um pouco. É possível nos contar um pouco para entender? Foi para Goiás, agora voltou para Bahia. Me explica aí o que foi que aconteceu. Desgostou do acarajé, do abará? O que é que deu? Me explica melhor. Na verdade, eu fui para Goiás porque eu conheci o meu esposo atual, né? Aquele homem que tem uma voz assim, que tá ali Sim, sentado. isso. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Doge Campos. Doge Campos. Gente, ele tem uma voz incrível. Eu tô tentando fazer aqui, mas não adianta. Tentei, não deu certo não, tá? Continue falando sobre voz ele. de locutor. Ele é. E na primeira vez que eu falei com ele, inclusive, foi isso que me chamou a atenção, Oh! né? Aí eu falei, não, agora eu vou querer conhecer pessoalmente. Então, quando ele me disse assim, eu moro em Goiás, eu falei, mas Goiás é um lugar muito longe. Ele falou, longe é um lugar que não existe. Eu falei, é verdade. E aí, nós passamos, fiquei lá, esses 4 anos lá, morando lá, e a gente resolveu retornar porque ele tinha um restaurante de comida japonesa. Ele decidiu que iria fechar porque também estava na época já de se aposentar, de descansar, né? Sim. Descansar no sentido do dia a dia. Uma labor do dia a dia, do restaurante, entendo. né? Mas ele gosta, ele é bem ativo. Então, a gente decidiu vir para Ilhéus porque ele tem um filho que Sim. mora em Itacaré, tem uma pousada em Itacaré. E como a gente está com um netinho de 3 anos de idade, não iria ser diferente. Então, minha família em Camaçari... o netinho aqui em Itacaré, eu falei, então vamos ficar no meio termo, né? E a gente resolveu ficar por aqui. Já conhecia Ilhéus? Não conhecia Ilhéus. Então, e a gente, quando a gente veio de Goiás, a gente parou em Itacaré e resolvemos fazer, vamos morar em Itacaré ou em Ilhéus? A gente resolveu dar uma volta, né? Dar um rolê por aqui e a gente gostou da cidade, falou assim, não, vamos ver. E aí eu hoje estou na Zona Norte, né? Sim. Naqueles condomínios que ficam ali na Zona Norte, a gente achou bem interessante. Por quê? Porque como a gente queria realmente descansar, sair, né, de cidade grande mesmo, porque lá em Goiás também é um lugar tranquilo, a gente, né, hoje mora numa natureza. Paraíso. Né? Ilhéus é um paraíso. E temos a honra de morar num condomínio que a gente tem, eu digo que a gente tem uma praia particular. Sim. Né? Se você quiser ir lá, vou lá tomar um banho antes de almoçar. Você vai lá tomar um banho de mar e volta para... Que massa, sim. E almoço, entendeu? Ilhéus é fantástico. E aí vim, aí eu comecei minha trajetória aqui assim, eu comecei a vir aqui na cidade, né? Aí eu falei assim, não, agora vamos trabalhar, né? Tá bom? Já conheci tudo e tal, agora vamos trabalhar. Então, eu comecei a passear por aqui, pela cidade, para conhecer, tentar fazer algumas parcerias com algumas clínicas. E passei na frente dos Amigos Solidários. Olha que legal. E aí a senhora mas já tinha ouvido falar do Amigos Solidários? Já sabia o que era? Não. Foi amor à primeira vista? Porque alguém foi a voz ao primeiro ouvido, né? Agora, o Amigos Solidários me explica melhor. Isso. Então, e aí quando a gente passou lá na frente, a gente parou o carro, o nome já foi bem sugestivo, né? Sim. Amigos Solidários. Por quê? Desde criança... Aqui, inclusive. Sim, desde criança
Eu tenho uma família, né, que minha mãe levava a gente sempre para ir para conhecer, na verdade, conhecer não, a gente ia fazer trabalhos solidários, voluntários em abrigos, né, de idosos. Perfeito. Nós íamos. Então, assim, era uma coisa que eu amava. Estava no sangue já. Eu falei, gente, é isso, eu amo fazer isso. Então, isso é missão de vida. E aí, quando eu falei amigo solidário, eu falei, vou lá. Então, aí eu fui lá, conheci a Marielle no primeiro dia, a Marcela, né? A gente deixei meu contato com elas, aí ela falou assim, então a gente vai entrar em contato para a gente fazer uma parceria que a gente está querendo começar um programa aí. Ok. E aí elas entraram em contato comigo e a gente começou a fazer essa parceria. A gente começou com o trabalho do Caminhos do Cuidado, né? Que a Cátia já falou sobre ele. A Cátia já falou sobre ele e a gente começou a fazer. E aí ela ficou com a parte realmente das mães atípicas e dos autistas, né? Das crianças autistas. E eu fiquei com os jovens e os adolescentes. Perfeito, perfeito. Antes de a gente continuar essa parte aqui, eu comecei já falando aqui que a senhora é especialista, é psicanalista. Eu vou trazer uma abordagem com uma pergunta clássica, mas talvez alguém tenha alguma dúvida, né? Porque nós temos o psicólogo, Sim. o psicanalista, né? E o psiquiatra. Sim. Me explica a diferença desses três aqui para a população, né, que a gente vai ouvindo entender melhor. Sim. Com essa relação. O psicólogo e o psicanalista, eles têm abordagens diferentes, né? Mas os dois, eles trabalham com saúde mental, né? A psicanálise, no meu caso, ela é realmente um trabalho de análise. Sim. E eu também tenho uma formação numa terapia chamada TRG, né? Que é uma terapia, depois a gente tem um segundo momento, a gente pode conversar sobre ela, que é extremamente interessante, que é uma terapia de reprocessamento generativo, ou seja, todo o nosso trabalho, todo trabalho que eu faço, eu vou na raiz. Se você não busca ir lá na sua vida intrauterina para você descobrir alguma coisa, eu falo que é como se o trabalho ficasse pelo meio do caminho. Então, quando eu consigo fazer essa abordagem, a gente vai lá, né, eu faço uma cronologia, porque uma coisa é você chegar... muitas vezes você vai no psicólogo, no profissional de saúde mental, para poder você falar sobre o que está te incomodando. Qual é a sua queixa? Qual é a demanda que você está trazendo? Eu estou com crise de ansiedade, já estou sentindo aquilo. Ok. Mas tem gente que quer entender o porquê de ela estar desenvolvendo aquele comportamento dela. Então, se você busca ir na raiz, entender, aí você vai lá e a gente faz toda a cronologia, e você vai entender. Então, assim, se eu venho aqui só falo, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, ok. Mas eu preciso saber a raiz disso. Porque a raiz, muitas vezes, é a máscara que está por trás daquilo que está acontecendo com você. Quando a senhora fala intrauterino, ou seja, traumas de adulto pode estar vindo ainda da parte da gestação? É isso? Sim. Desde o dia, pode acontecer, desde o dia da sua concepção. Seu pai e sua mãe fizeram você. Então, desde esse dia, pode ter havido um trauma. O pai pegou essa mãe de forma violenta, ou então a mãe não queria, mesmo que não tivesse sido violenta. Então, assim, tudo aquele ser, ele vai sentir. Entende? Então, assim, a gente faz um processo para poder a gente ir buscando. E aí chega um momento que muitas lembranças vão vir, né? E aí, depois que a gente passa por esse processo todo... que eu falo que primeiro a gente faz uma limpeza do terreno, vai entender qual é a raiz, aí depois a gente entra na parte da análise, né? Da psicanálise. Entendi. Tem algo religioso nessa abordagem ou não? Não, de jeito nenhum. Assim, a gente não trabalha religião, não trabalha nada desses aspectos, né? Porque não tem que trabalhar isso. A gente tem que respeitar, né? E porque assim, Salatiel, eu trabalho os 3 vieses, mental, físico e espiritual. Perfeito. Se você não trabalhar esses 3 vieses em conjunto ou na mesma linha, imagine, vamos fazer uma analogia a três postes de energia. Se um poste ele não estiver funcionando, os outros 2 ou ele está fraco ou também não vai funcionar. Perfeito. E vice-versa. Então, se a minha saúde mental, se a minha saúde espiritual, se a minha saúde física não estiver bem, eu também não vou estar bem. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas é que espiritualmente falando eu estou bem. Mas a gente já pegou vários casos assim, de que espiritualmente
que eu não falo de religião, mas eu falo de espiritualidade Sim. mesmo, que cada um tem a sua. Perfeito. Né? Você acredita, você é evangélico, ou a pessoa é cristã, ou cristão todos nós somos, né? Mas a pessoa é evangélica, ou então a pessoa é católica ou espírita, mas respeitando. E aí a gente trabalha dentro desse viés, assim, entendendo a prática religiosa da pessoa para poder a gente continuar trabalhando. Entendi, Ok? entendi. Mas eu fiz essa pergunta porque eu sei que tem vários líderes religiosos Sim. que eles são psicanalistas. Sim. Mas, assim, a abordagem não deve interferir Nunca. nunca. Uma Nunca. coisa é o líder, a fé dele, e a Sim. outra é o estudo, o profissional como psicanalista. Sim. Não é sim, isso? Sim. Entendi, Exatamente. entendi. O psicólogo, ou no caso agora tem o psiquiatra. Porque normalmente vai assim, vai no psiquiatra quem é doido. A sociedade tem esse pensamento. O que é que o psiquiatra faz? Minha dica, que eu nunca fui no psiquiatra assim diretamente, não. Mas eu acho que eu vou. Na verdade, é assim. O psiquiatra, ele passa a medicação, Sim. né? Porque é o único que pode passar medicação. Porque psicólogo, ele não é médico, psicanalista não é médico, né? Não sei se você sabe disso, Sim. mas o psiquiatra que é médico. Então, ele pode passar a medicação. E aí, você, por exemplo, assim, já chegaram vários pacientes para serem atendidos por mim que, assim, desesperados, chegavam já com medicação. Tudo, Salatiel, que chega para você emocionalmente, uma dor emocional, ela não se trata com medicação. Antes você está falando que psiquiatra não, que é medicação psiquiatra, não estou falando isso, eu estou falando de dor emocional. Porque a gente fica assim, também tem a questão do autodiagnóstico, né? A gente fica se autodiagnosticando, todo mundo hoje virou psiquiatra. Viu uma coisa na internet, aí, não, eu tenho isso, tenho TDAH, né? Nas redes sociais. Então, vamos voltar. E aí o psiquiatra, se você tiver, por exemplo, numa crise de ansiedade, se você estiver numa crise depressiva, o medicamento naquele momento, ele vai funcionar sim. Porque é como se fosse, vamos dizer assim, um mata-leão de você, né? Ele vai agir no seu neurológico, né? No seu fisiológico, ele vai agir. Mas não então, o psiquiatra é essa parte. Agora, nós temos muitos profissionais bons, psiquiatras, que, inclusive, me indicaram aqui também, né? Porque, às vezes, eu indico para o paciente Perfeito. que ele não dá logo a medicação. Ele primeiro vai conversar com o paciente para saber o porquê, o motivo dele estar querendo procurar. Porque a pessoa, ela está com tanta dor que ela quer amenizar aquela dor, que ela quer cessar aquela dor. Aí eu vou fazer o quê? Vou tomar medicação para ficar estável. Mas tem que tratar também um porquê causou. Exatamente. Naquele momento o remédio ele age como realmente um paliativo, Sim. mas ele precisa entender o que causou, senão vai ficar sempre no remédio, exatamente, entrar num vício. Isso, então por isso que tem muitos pacientes que chegam para mim e falam, eu tomo tantas medicações. Aí tem gente que fala assim, chega, em algumas sessões fala, Anny, eu não quero mais tomar medicação. Sim. Não pode. Desmame só com psiquiatra. Entendi. Mas eu tô me sentindo bem. Por quê? Porque você resolveu a sua dor emocional. Sim. Ok? Entendi. Bora lá. Quando a gente pega a questão, a senhora falou que o psiquiatra, ele é um médico. Então ele estudou medicina normal e fez uma pós, um doutorado, especialização. Isso, para psiquiatria, sim. Perfeito. Eles decidem, né? Qual é a área que ele vai atuar na medicina. Entendi. E no caso só ele pode medicar? Sim. O psicanalista e o psicólogo não? Não pode medicar. Nem um chazinho? Não, sim, né? Como naturopata, né? Eu sempre indico, inclusive eu tenho uma paciente agora que ela estava tomando 3 psicotrópicos, ela me disse assim, Anny, só com o chá que você me indicou eu não quero mais tomar, porque eu estou conseguindo dormir. 3 que ela tomava. Então, mulungu, né? Sempre indico mulungu. Uma colherzinha de chá, né? O nome do é isso? Mulungu. É uma ervinha, né, que você encontra em produtos naturais, né? Porque eu também sou naturopata. Entendi. Né? E aí eu indico para tomar esse, mas é como eu estou te falando, em casos, né, vamos dizer assim, mais graves, a gente realmente tem que indicar, né, o psiquiatra. Você nasceu em Camaçari, depois foi para morar em Goiás, depois, sim. Né? E depois volta para Ilhéus. Está em Ilhéus há quanto tempo? Agora em agosto fez um ano que a gente está em Ilhéus. Quando você chega em Ilhéus, quando você pega, qual o cenário nesse primeiro momento, desse 1 ano, né, dessa saúde mental do ilhéense, partindo da sua visão? Porque você tem essa visão do observar e, às vezes, não diagnosticar, porque o diagnóstico não pode ser precoce, eu sei, né? Mas você tem uma visão de dizer assim, opa, que nível você acha que Ilhéus está no mesmo nível nacional? Ilhéus
precisa de mais atenção, cuidado, mais atenção para a saúde mental? O que você pode nos falar sobre isso? Então, a gente tendo uma visão mundial, a gente pode falar assim, né, Sim. hoje, né, que está muito grave, depois dessa pandemia que a gente teve aí, a coisa, ela potencializou muito, porque muita gente fala assim, depois da pandemia potencializou, mas é que a gente já tinha, que eu sempre falo assim, quando a pessoa chega e me fala assim, eu estou com crise de ansiedade, do nada, não é do nada, já vinha. A panela de pressão explodiu. Sim. E aí, quando acontece algum evento, aí você vem e dispara os seus gatilhos lá e você realmente vai ter que ir. Fala assim, não, agora deu, eu tenho que ir. Então, quando a gente fala de Ilhéus, porque a gente está aqui. Eu tenho um ano e um mês, mais ou menos, que eu estou morando aqui. E o que é que acontece? Quando eu procurei os Amigos Solidários, a gente começou a fazer esse trabalho. E quando eu comecei a trabalhar com jovens adolescentes, porque trabalhar com jovem adolescente, você precisa trabalhar juntamente com a família. Não tem como. A família precisa estar inserida, né, nesse movimento, porque senão você não tem como trabalhar. Perfeito. A Anne funciona, fazer a terapia com o adolescente em casa, ele está passando pelas questões dele, perfeitamente funciona, só que até a página 12. A família precisa estar inserida. E aí a gente vê que essa família também é uma família doente mentalmente, né? E aí o que aconteceu? Onde eu moro, que é na Zona Norte, próximo a uma comunidade chamada Joerana, a Vila Joerana, lá também tem um posto de saúde que não tem psicólogo. Eu fui na Secretaria de Saúde aqui para poder me inscrever, para poder entrar, né, para começar a fazer um trabalho aqui, mas é uma dificuldade porque ainda vai abrir, porque não sei o quê, então, assim, é uma dificuldade. E aí, como eu estou fazendo esse trabalho no posto de saúde do Joerana, voluntário também, as pessoas sempre me falam lá, não temos psicólogo nem psiquiatra. O que tem, assim, para a população não dá. Então, há uma defasagem muito, muito grande e grave aqui dentro. E eu não dou conta de atender todo mundo lá, só nessa comunidade da Vila Joerana. Imagina a cidade toda. Imagina a cidade toda, entendeu? Então, assim, eles falam simples, falam assim, gente, por que vocês não vão no cabo? Porque não tem. Eu estou com uma paciente particular hoje, porque ela me disse que a do CAPS saiu. Né? Então, assim, a gente vê que está, assim, realmente negligenciado essa questão da saúde. A gente sabe que não é só aqui, né? Mas é onde a gente está morando, né? Tirando a fala, como é que eu posso dizer, governo partidário, deixar bem claro aqui. Sim. Eu acho que nossos líderes precisam de terapia. Uhum. Precisam entender a importância da saúde mental. Sim. Porque se você chega vamos falar da Vila Joerana, um recorte que a senhora fez aqui, que é a sua realidade, Sim. que faz um serviço voluntário. Primeiro, a senhora tentou fazer isso, se cadastrar para ser uma profissional do município e burocracias. Sim. Mas voluntário a senhora faz. Sim. Me parece muito a questão do só eu ganho, enquanto deveria ser todos ganham. Nossos líderes precisam de terapia e entender a importância disso. Sim. Né? Porque imagina que nós estamos falando, estava conversando um pouco antes aqui, nós teremos um programa hoje ainda, mas ao vivo, falando sobre a questão dos jogos de azar. Né? E aí, no estudo que a gente tem levantado, tem muita influência. Por que as pessoas decidem ir para os jogos? Porque as pessoas tomam qualquer decisão, mas vamos pensar aqui no recorte dos jogos. Muito por conta da falta de conhecimento, do autoconhecimento, do saber dizer não, do buscar a emoção, buscar a solução rápida. Isso tem tudo a ver com o que está aqui dentro. Sim. Né? Isso, tá perfeito. Porque, assim, tudo que a gente traz para a nossa vida, vamos falar de compulsões, né? Compulsões por jogos, Sim. Compulsões por compras, compulsões por sexo, compulsões por qualquer coisa. Religiosa, inclusive, né? Isso daí é para preencher o vazio que eu tenho aqui dentro. Porque se eu preencho esse vazio, porque tudo, Salatiel, está dentro da gente. A felicidade está dentro da gente, mas a gente fica nos externos. Por que eu tenho que procurar essas coisas? Então, realmente, é uma tristeza essa questão aqui, né? Como eu lhe falei, assim, a gente não dá conta, é triste a gente ver a quantidade de pessoas, né, que precisam. E eu estou fazendo, assim, o máximo que eu posso para poder atender essa população. Uma colega até me perguntou assim, Anne, como é que você está fazendo, como é que você está ganhando? Eu falei assim, eu não estou ganhando. Eu falei, eu não estou ganhando. E as pessoas, Salatiel, infelizmente, muita gente, né, por conta do
o seu umbigo, de olhar para o seu próprio umbigo, de não pensar no ser humano, né? Que essa, quando você me pergunta assim, qual é seu grande sonho? Eu falo que mais do que meu grande sonho é missão de vida. Sim. Porque eu sei que se eu dou, e eu não estou dando, e é o dar sem eu querer estar com a outra mão aberta para receber. Né? Então, se eu estou dando, eu estou dando, sim, é doação. Perfeito. Né? E aí ela me pergunta, mas como assim? Aí, tal, como eu falei assim, assim, gente. E aí, até no grupo, né, do postinho de saúde, a Érica, que é a nossa enfermeira-chefe lá do postinho, ela falou assim, gente, lembrando que isso não tem nada a ver com política. Aí eu falei assim, aí eu botei em caixa alta, em negrito, falei assim, não tem nada a ver com política, até porque eu não sou daqui, eu moro aqui tem mais ou menos 1 ano, e isso realmente é missão de vida. E eu abraço a todos. Na verdade, o meu abraço é até onde eu posso, né? Sim. Infelizmente, a gente realmente precisa ter um olhar muito, muito atento ao que está acontecendo com a saúde mental. E aí já te coloca numa condição muito clara, né, desse bate-papo, que é ser uma empreendedora social. Porque normalmente quando se fala em empreendedorismo, e eu tenho um clube de negócios, sou líder de um clube de negócio, as pessoas entendem como empreendedorismo algo que vai ter retorno de lucros financeiros. Mas existe o empreendedorismo social, Sim. Né, que é um pensamento de sociedade, como o próprio nome diz, onde o lucro ele não é financeiro, mas ele é muito mais importante que isso, que é gente. Quantas pessoas têm sido tratadas, cuidadas e abençoadas com esse trabalho seu lá? Sim, sim. Né? Nesse período encontrou algo muito, vamos dizer, que tirou um pouco do seu sono, que meio que quando você soube de situações, às vezes passa situações terríveis. Eu conheço alguns psicólogos e falam, começaram encontrei casos hoje de estupro de vulneráveis, de pessoas que suicidaram. Você pegou situações terríveis assim? Sim, sim. É muito triste, né? Assim, e falando sobre isso, a gente vai voltar novamente para falar, né? Que Sim. a gente precisa fazer terapia. A gente Perfeito. não pode esperar que a gente piore para poder a gente fazer, né? Porque a saúde mental urge. E ver essas questões aí que você está me perguntando, você está falando, a gente vê o tempo todo. E assim, vou mais além, a gente não vê nem só com as pessoas, mas também vê com profissionais também acontecendo. Sim. Entendeu? Então, assim, o solidário vai mais além do que isso. É realmente você pensar no ser humano como humano. Né? Porque você não está aqui na Terra sozinho. Você está aqui convivendo, a gente tem relações, as nossas relações interpessoais estão o tempo todo girando. E aí, sabe por que muita gente adoece? Justamente por causa disso, porque você fica só olhando para o seu umbigo. Aí, na hora que uma coisa aperta, você chama Deus, me ajude. E aí você lembra que existe o outro. Entendi. Né? Você precisa passar por alguma situação ou alguém da sua família para você lembrar que existe o outro, que existe o ser. Nós somos um ser social o tempo todo, né? Sim. Pegando o princípio da nossa crença religiosa, né? Quando Adão estava só, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, e fez uma mulher, e daí foi formando uma sociedade. Então o homem é um ser social. Mas infelizmente está chegando um período do tempo que as pessoas estão pensando apenas em si. Isso já mostra uma necessidade de um tratamento mental, de uma saúde mental. Sim, que a partir do momento que você quer se isolar de um todo, sendo você um ser social, mostra que há uma debilidade, concorda comigo? Sim. Ou não, pode discordar também. Sim, a gente está vivendo um momento apocalíptico, né? Você está vendo que tudo que está acontecendo aí realmente é o apocalipse, né? A gente lê, o que a gente lê no apocalipse, na palavra do apocalipse é o que está acontecendo. Perfeito. E veio a Covid, a pandemia da Covid, né? E a gente achou que tudo ia mudar. Mas quando eu falo isso, Salatiel, eu não estou falando só das pessoas, eu estou falando de mim também. Sim. Porque eu trabalho o tempo todo 2 coisas que eu faço questão de trabalhar com o paciente. 2 coisas. Julgamento e não levar para o lado pessoal. Julgamento e não levar para o lado pessoal. Porque quando acontece isso, se você leva uma situação para o lado pessoal, pronto. Você já se afastou da sociedade. Se você leva uma situação para o julgamento, você também se afasta da sociedade. Sim. Porque a gente tem pessoas que a gente atende que ela está se afastando, está com fobia social, está se afastando da sociedade porque, primeiro, estamos com uma coisa grave, rede social,
que é grave, mas... Que nem deveria chamar de rede social, sendo sinceramente. Né? E assim, não é social, né? E então, assim, rede monetária, né? E aí a gente tá, todo mundo se comparando com todo mundo, com todas as situações, e você fica, e todo mundo fica vulnerável. Hoje a gente fala que a gente está vivendo a geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Repete. Gostei dessa frase. Hoje, nós estamos vivendo a geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Fantástico. Porque você está lá sorrindo, que a gente trata de pessoas que tá lá na internet postando a vida dos sonhos, e quando chega lá no consultório, é um mar, né? Um mar, não é só de chorar. Então, assim, tipo, uma tempestade. Então, assim, não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo. Então, assim, você fica o tempo todo nesse ciclo, né, que você não sai disso porque você tá querendo tá para fora. O tá para fora é o tá para fora. Você não tá para dentro. O ser humano, ele quer buscar, tem buscado a aceitação a todo custo, né? Ele quer muitas vezes ser aceito, mas nem sempre quer aceitar o que ele realmente vive. Uhum. Né? Então, a venda da imagem pessoal hoje, de querer demonstrar algo que de fato não é verdade, do que não é a realidade, tem sido muito grande. Sim. E aí eu vou levar isso daí para o lado dos adolescentes. Sim. Porque quando você fala isso de que a gente está vivendo, né, a vida do outro, o adolescente, quando ele está virando adolescente, a gente sabe que existe essa ruptura, né, de ele deixar a família para procurar a tribo dele. E aí, quando ele chega na tribo dele, ele quer ser aceito. Perfeito. E para ele ser aceito, eu tenho que andar, me vestir, me comportar, falar do jeito que meus amigos estão falando, se comportando e agindo, porque senão eu não vou ser aceito naquela tribo. Uhum. E aí a gente vem com a rede social, que vai impactar mais ainda e mudar toda a estrutura que você, possivelmente lá na infância, foi criando esse ser. Aí a gente vai para a família, quando chega na família que a gente vai fazer o tratamento com essa criança adolescente, na família houve, né, o buraco negro lá que não foi tratado, que não foi curado, que não foi olhado, que não foi orientado, e aí casa tudo para esse adolescente. E aí, muitas das vezes, a família trata como aborrecente, sendo que, na verdade, há necessidade de um tratamento. Isso, porque, assim, os pais, eles acreditam, alguns, né? Não vamos generalizar, mas que você tem que... eu tenho que bater, eu tenho que falar como eu fui criado. Não é assim. A geração Fato. é diferenciada, não é igual. Sim. E aí, por isso que quando a gente faz o tratamento com o adolescente, a gente também trabalha com a educação parental, ou seja, a gente vai trabalhar com aquele pai, mãe ou responsável, fazendo também com que ele enxergue como deve ser o tratamento, a abordagem, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Entendi. Porque assim, é muito fácil você falar assim, menino, você é muito preguiçoso, você é isso, você é aquilo, mas você não está entendendo o que é que está acontecendo ali. Que quando você vai conversar com o pai e com a mãe, eu falo assim, não, mas ele é assim assado, mas dentro do consultório você não sabe o que aquela criança, aquele adolescente fala. Né? Que você não está conseguindo enxergar. Entendi. Não está conseguindo enxergar. Quando você conheceu, você estava de passagem, quando conheceu os Amigos Solidários, entrou em contato, né? Como foi essa opção de dizer, não, eu quero ser parceiro do Amigo Solidário? Por quê? Como eu falei para você, primeiro que o nome já foi bem sugestivo, Sim, né? Demais. Nós somos amigos e somos solidários. Então, assim, é uma corrente, né? Sim. Uma rede de apoio. E aí, quando eu conheci a Mari, né? A Marielle. Sim, conheci recentemente, maravilhosa. E a Marcela, pessoalmente, que a gente teve uma Marcela breve... é incrível. Marcela é incrível, uma breve conversa, né? Então, assim, eu falei assim, não, vai casando, né, com o que você também está querendo para você, Sim. com a sua missão de vida, né? Então, aquilo dali foi me motivando para que eu falei assim, não, é esse caminho que eu quero, né, seguir, quero ir junto com eles. Perfeito. Entendeu? Aí você trabalha hoje em que parte? Você trabalha com os jovens e adolescentes no Amigo Solidário. Sim. O serviço solidário, você recebe jovens, como é que funciona a sua atividade ali dentro do Instituto Amigos Solidários? Sim, então, a gente tem um programa, né, dentro do Amigos Solidários, Sim. que é o Caminhos do Cuidado, né, que eu fico com a parte dos jovens e adolescentes. E a gente fez um primeiro momento, né, a terapia em grupo, né, que a gente ainda faz, Sim. a terapia em grupo com os jovens, e o que é que acontece? Ali a gente vai trabalhar as questões dele, então a gente faz
São quatro encontros que a gente faz. Primeiro, a gente trabalha a autoestima. Eu procurei trabalhar todos que casassem um com o outro para poder fazer sentido para eles. Autoestima, depois autoconhecimento, depois autoestima, família. Sempre. E final profissão. Porque como Amigos Solidários também tem, né, o programa de profissional, capacitação, aí eu falei assim, não, aí eu preparo emocionalmente falando, né? E aí depois a gente pega e manda eles para lá. E aí, só Salatiel, nesses 4 encontros da gente, assim, você consegue muita coisa com eles. Hoje em dia, a gente está fazendo um encontro, assim, na verdade, hoje eu estou fazendo a terapia individual, né? A gente está fazendo, são 4 pessoas que a gente atende todas as quartas-feiras, né, das 8 até as 11 horas, e hoje está nesse viés, dessa forma que a gente está fazendo hoje. Né? Mas, assim, sempre com jovens e adolescentes. Todos da comunidade carente, que eles que buscam, a Mari que busca, entende, né? Cada situação. E sempre a gente coloca as pessoas assim, os casos mais assim, né? Que a gente vê que realmente que seja interferência urgente. Isso, né? Porque se for parar para pensar, todo mundo, né? Uhum. Todo mundo precisa de terapia. E pegando essa abordagem do caso imediato, todo mundo precisa de terapia. Na grande maioria das vezes, os pais não fizeram terapia, não conhecem, não sabem a importância da terapia, do buscar esse autoconhecimento, esse trabalho da saúde mental, né? Existem muitas crenças, e aí eu não quero muito tratar sobre essa parte, mas fica à vontade também, que são as crenças limitantes, que acabam muitas vezes limitando o dedo dos pais, aonde ir ao psicólogo é o psicanalista, é alguém que é doido, não, vamos orar que resolve, isso é uma fase que vai passar, é aborrecente, tá procurando frescura, tá querendo aparecer, né? Se eu for pegar aqui, existe um monte de coisa que é colocado para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, que vão se tornar adultos, Sim. muitas das vezes frustrados, Uhum. se sentindo incompreendidos, se sentindo impotentes, por por falas que foram ditas, que muitas vezes os pais falaram, os amigos falaram, a sociedade, às vezes até sem o dolo, sem querer, na verdade, causar um dano, mas falou porque foi criado assim, né? Você falou no instante, tem uma frase que eu ouvi recente, que não é porque eu cresci apanhando que eu vou ensinar batendo. Uhum. Né? Perfeito. Então, né, nossos pais, na grande maioria das vezes, não fizeram terapia. Mas hoje é importante demais se tratar sobre isso. Uhum. Afinal de contas, a gente, como foi dito na instante, é uma sociedade doente mentalmente. Né? Que mesmo que não tenha uma crise aguda, não sei se posso falar essa palavra, mas uma crise ali que todo mundo olha e fala, não, vamos procurar aqui, mas diariamente nós temos tomado decisões né, todas as horas, todos os minutos, por segundo, tomar decisões que acabam cansando, e algumas vezes uma decisão pode não ser assertiva. Sim. E às vezes não é assertiva por conta de algo que a gente ouviu, que não era capaz, que era normal, que era uma fase, que vai passar, que é aborrecente, que está procurando aparecer. A importância da saúde mental, eu levanto essa bandeira, Salatiel, porque eu faço terapia há 3 anos. Sim. Né? Eu descobri, inclusive, eu fui diagnosticado com TDAH, que eu nem sabia o que era isso. Nem sabia, não tinha noção. Hoje virou moda, né? Todo mundo hoje, todo TDAH, né? Cadê o laudo? Não tenho. Foi no psicólogo? Não, mas eu fiz um teste na internet, que tem isso agora, né? Tem uns testezinhos de internet que vou até pegar aqui. Isso atrapalha esse cuidado com a saúde mental, esses testes de internet? Muito. É o que eu te falei anteriormente sobre o autodiagnóstico, né? E aí você vai, tem esses sintomas. Aí eu falo para a pessoa assim, tá bom, você foi na internet, fez o teste, mas a pessoa sabe da sua vida, da sua trajetória de vida, a pessoa sabe, pediu exames seus. Não, falei assim, então, chegou um dia para mim e falou assim, sentou na minha frente uma jovem e falou assim, ela estava aqui esperando, né, na clínica, ela chegou e falou assim, Ania, porque eu tenho, né, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho esquizofrenia, e porque... Aí eu falei, respira. Médico Google. Eu falei, respira. Falei, aí a gente foi, né, no processo e tal, não sei o quê, e ela, né, bem ansiosa. Aí eu falei, quem te falou isso? Ela falou assim, foi um profissional. Eu falei, com base no que? Ele falou, possivelmente.
Ah, possivelmente. Eu falei assim, ó, o que a gente sempre faz, assim, no meu processo terapêutico, Sim. Salatiel, eu procuro desconstruir um monte de coisa na mente da pessoa. Que eu falei assim, ó, a Perfeito. partir de agora a gente vai fazer um tratamento diferenciado. O meu tratamento funciona assim, 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 assim. Porque assim, ó, eu falo assim, quando a gente chega, a gente faz a anamnese. Aí depois eu falo assim, ó, a gente vai colocar aqui na mesa isso. Primeiro os traumas. Depois, as suas feridas emocionais, que são 5. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. As 5 feridas emocionais. Traumas, as feridas emocionais. E aqui está, no terceiro, no final, o meu comportamento hoje, a minha forma de agir, de pensar e de ser. Então, por que eu ajo e penso dessa forma? Por causa das feridas emocionais que foram criadas por causa dos meus traumas. Aí, vou falar só assim dela. Acho que na 6ª sessão a mãe disse que já saiu do quarto, que já está conversando, que está interagindo, nananã. Então, aí eu digo assim, hoje em dia a gente tem que colocar os diagnósticos a lápis. Perfeito. Porque a gente, é como se a gente você vai no médico e fala assim, você está com virose, mas não faz o teste. A última vez que eu tive Covid, eu cheguei lá no hospital e falei para a médica, eu falei, você não vai fazer o teste? Ela falou, você quer? Eu falei, sim, quero. Quando ela fez, deu Covid. Eu falei, tá vendo? Então, você vai, é virose, você vai, é TDAH, você vai, gente... Nós estamos vivendo, eu hoje estava conversando com a pessoa, ela falou assim, não, Anny, desculpa, porque o dia a dia, eu falei, eu sei, o dia a dia de todo mundo está assim, Apocalipse. Eu não entendia a palavra na Bíblia, como dizia assim, chegará um tempo que um dia será noite, a noite será dia. Sim. Hoje eu entendo, eu falei, a gente está aqui, a gente falou semana passada, conversou semana passada, a gente já está aqui agora. Verdade. Então, todo mundo está vivendo, aí você coloca a filha para fazer natação, um monte de coisa, muita coisa, aí a criança tem TDAH. A criança tem transtorno opositor desafiador. A criança tem transtorno opositor desafiador ou ela está sendo... que a gente está vivendo hoje a gente fala que a gente tem novos seres. Antigamente, eu não sei se você sabe disso, mas minha avó dizia que para você ir ver uma criança, quando a criança nascia, você ia lá ver ela, e ela, para abrir os olhos, vamos ver, filho de fulano de tal que vai abrir os olhos. Não só velho, mas só desse tempo. Primeiro que você não ia visitar logo. Né? Esperava um tempo para poder visitar, porque o olho não abria. Já te abriu o olho, para depois ir. Aí meu esposo gravou um vídeo, eu não sei quanto tempo tem isso, de uma criança, que hoje ela é uma adolescente, jovem, ela tem, não sei, acho que 20 anos, que quando ele gravou, 20 anos, ele gravou, no dia que ele gravou, ela levantou a cabeça e olhou para ele. Gente, e aí você fala que uma criança dessa tem um transtorno opositor desafiador. E eu falo isso assim, eu estou falando da minha prática clínica, do que eu trabalho, do que eu vivencio. Então, assim, eu procuro desconstruir essas coisas para a gente falar assim, eu não vou ser irresponsável e dizer assim, não, você não tem. Não, vamos ver, vamos trabalhando, vamos entendendo, vamos buscando. Ela mandava mensagem para mim quase todo dia, Salatiel. Onde é que eu estou sentindo? Eu falei assim, não, faz isso, faz aquilo. E vamos trabalhando, vamos focar aqui. E é isso. Aí você tá na loucura, tanta coisa que você tem que fazer, tanto você tá aqui, mas você tá pensando, às vezes a gente sai daqui, a gente quer meditar, mas a gente sai da meditação, porque, meu Deus, esqueci que eu tenho que ligar para mim, esqueci que eu tenho que falar com o Salatiel. É isso o tempo todo, entende? Então, a gente não tem como ficar colocando esses diagnósticos se a gente realmente não tem certeza. Eu falo isso, gente, aqui, eu volto, quando foi para o Salatiel, até para você ter TDAH, eu falei, gente, primeiro que eu nem sabia o que era. Fui fazer terapia, minha terapeuta falou, Salatiel, vou te encaminhar para o neuro, estou desconfiando de umas coisas aqui, vamos fazer isso aqui, procedimento, já depois de um tempo. E quando chegou o sintoma, eu fiz, mas o que é isso mesmo? A gente come com açúcar, pode tirar o açúcar, é de comer, é de beber, é um estilo de música, e eu fui começar a entender melhor sobre isso. E aí hoje, quando eu vejo algumas pessoas falam assim, não, eu tenho TDAH, porque TDAH acho que virou meio que moda, né? Uhum. Aí eu falo assim, mas como é que você sabe? Você tem dormido quanto tempo? Você dorme bem? Eu fico à noite assistindo séries e no outro dia eu quero concentrar para fazer o trabalho. Eu falo assim, você tem o que com o TDAH? Me explica aí. Você não dorme bem, não se alimenta, não pratica atividade, né? Não tem o seu encontro consigo mesmo. Foi ao vivo essa segunda-feira agora com Kati Paladino, que é fantástica também. E ela falando sobre os 4 pilares da saúde, né? Que é justamente a questão do autocuidado, de você se alimentar bem, dormir bem, atividade física
e ter o seu encontro com si, seu silêncio, ter a sua terapia, Sim, né? sim. Ter esse encontro com o seu lado espiritual. Então, depende da religião, seja ela qual for. Mas as pessoas hoje estão vivendo num mundo tão agitado que as crianças hoje já acordam basicamente com o celular na mão, né? Eu vi algo que está sendo discutido agora no Congresso sobre uma lei para proibir as crianças, não peguei a determinada idade ainda, tá? Me perdoe, não passar a informação completa nesse momento, que é proibir as crianças de levar celular para a escola. Gente, algo que não deveria nem existir. Não deveria nem existir. Né? Criança para até 2 anos não usar celular por 2 anos, deveria ser maior, não? Né? Você chega nos restaurantes, você senta, a mãe dá, fica aí quietinho, viu? E outra coisa, o açúcar, a gente pensa, eu estava pensando aqui agora, o açúcar, a gente pensa que o açúcar é só o açúcar, né? Sim. Falando assim, doce. Mas, os cristais ali que a gente tá falando. Mas o açúcar também é você estar na internet. Sim. Eu sempre falo esse negócio, a gente silencia, porque quando você silencia, você ouve a voz de Deus e você ouve a sua própria voz. Você vai conseguir entender muita coisa sua, mas as pessoas não querem silenciar. Não. Vivem. E outra coisa que eu vou te falar, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Hoje ele tem 17 anos. Ele tinha uns 11 para 12 anos. Quem falou? A escola. A coordenadora da escola. Levei neuro, falou que tinha, tá, não sei o quê. No dia que ele passou a Ritalina, que eu fui comprar, eu sentei na farmácia, comecei a chorar, não vou dar isso para meu filho. Aí eu comecei a estudar, entender como é que fazia e tal, não sei o quê, nananã. Quando eu levei para o médico, eu comecei a levar ele, tá dando? Eu falei, não. Eu falei assim, e por que ele tá melhorando? Eu falei assim, porque eu tô aprendendo que é isso, isso, isso e isso. Aí ele falou, já dá para ser profissional, porque eu não dei. E aí, quando ele começou a estudar em outra escola, ele falou, mamãe, eu acho que eu não tenho mais TDAH, porque o TDAH, quando é na escola, por exemplo, se você tem 12 sintomas? Quando você fazer a prova, 12 questões, 12 questões. você tem que ter, o TDAH tem que ter 10. Então, a prova dele na escola é assim, tipo, e a chamada da questão tem que ser pequena, bem objetiva. Sim. Até hoje. Ele faz. E é algo, eu vou falar com um neurotípico, né? Eu falo isso com a gente. Não estou levantando bandeira essa parte. Eu tenho orgulho de ter diagnosticado com 37 anos. Tenho 41, estou com 38 então. Então, tenho 3 anos. Porque hoje eu consigo saber lidar. Sim. Né? Não é um transtorno que te faz incapaz, muito pelo contrário. Você sabe lidar, né? A hora de agir, de pensar, porque você sabe que precisa ter mais atenção, mais cuidado. Então, por exemplo, às vezes eu vou gravar aqui, eu olho todo o cenário, tudo que está ali atrás das câmeras. E vejo se algo está me chamando a atenção, às vezes, e aí eu falo, não, isso aqui vai me tirar a atenção no momento demais. Então, é algo que você começa a lidar, o que talvez eu não ligasse, não me importasse. Mas também me preocupo com a minha hora de sono, com as minhas atividades físicas diariamente, com o que eu me alimento, né? E isso me faz entender que, tipo assim, eu sou um ser humano normal, como qualquer outra pessoa, e não vou entrar na modinha que muitas pessoas têm aí de porque não conseguiu concentrar para ler um livro, porque não conseguiu fazer um trabalho da escola, não, é porque agora eu sou TDAH com uma desculpa. Sim. Né? É interessante isso. Porque se você sabe que você tem, beleza, se Deus realmente deu. Sim. Agora, é você saber lidar com isso, conviver com isso, mas de uma forma harmônica e que você consiga modificar. Porque assim, o que eu falei, né? Dor emocional. E muitas coisas que a gente tem, porque existe uma coisa chamada de, não sei se você já ouviu falar, de psicossomatização, né? Você vai somatizar no corpo aquilo que está doendo você emocionalmente falando. Sim. Aí tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor na coluna, tem gente que tem fibromialgia, que a gente já conseguiu um tratamento só psicológico falando com essas pessoas. Então, a gente consegue, porque a pessoa entende. Salatiel, na terapia, eu sempre falo para as pessoas, quando há consciência, a transformação. Se você tem consciência das suas questões, do que você estava vivendo e tal, você vai transformar. Pronto. Perfeito. Entendeu? Se você tem consciência, vai transformar. Se você não tem consciência, você vai continuar vivendo naquela questão que você estava vivendo. Perfeito. Esse papo vai muito longe, né? Vai longe. Tá vendo? O nome da sua esposa normalmente é... Doge Campos. Doge Campos. Ela falou no começo que estava nervosa. Não sabia como é que ela ia se comportar. Tá tranquilo, tá vendo? Olha o papo como flui, né? Sim, sim. Amanhã, hoje estamos gravando esse episódio, dia 25. Amanhã, dia 26, teremos o nosso momento
de reencontro, aí iremos receber um troféu do empreendedor social. Sim, sim. O que isso significa para você? É o seu primeiro? Eu acho que esse troféu, ele simboliza, né, tudo que a gente está buscando em relação à transformação da humanidade. Perfeito. Né? Tudo que a gente está buscando, porque o Mestre Jesus, ele fala, né, que a gente veio, a gente está aqui, nós como seres humanos, nós estamos aqui com a nossa missão divina, nós viemos aqui para transformar. Então, quando eu for, ele vai me perguntar, o que é que você fez com a vida que eu te dei? Aí eu vou dizer, porque Salatiel me magoou, porque não sei quem me magoou. Parábola dos talentos. Aí ele vai dizer, eu estou perguntando o que você fez com a vida que eu te dei. Aí eu vou ficar, porque uma coisa, o que é que você vai fazer? A pessoa te magoou, te feriu. Mas o que é que você vai fazer com aquilo que a pessoa te fez? Sim. Então, em vez de eu ficar pensando nisso, eu tenho que ir aqui, empreender socialmente. Né? Empreender meu tempo, né? Para a sociedade, para as pessoas. Buscar, entender, não julgar, não levar para o lado pessoal, saber que aquela pessoa ali está ali precisando. Né? Tá ali, assim, buscando. Todo mundo precisa de todo mundo. Né? Nós somos seres humanos. A gente não é um ser humano, nós somos seres humanos. Sim. Seres que precisamos um dos outros, né? É verdade. Não é aquela frase, ninguém paga a minha conta. Porque, na final, a conta é conjunta de todo mundo. De todo mundo. Você imaginou se só eu pagar a conta de energia elétrica e o bairro todo não pagar? Exatamente. Eu vou ficar sem energia do mesmo jeito. Então, nós somos seres sociais. Tem algo que você queira acrescentar que eu não te perguntei ainda? Você acha que é importante? Assim, como você falou que eu tava, né? Tava nervosa, assim, tipo, porque eu falei assim, gente, como é que vai ser isso? Mas, assim, se eu pudesse, ficava aqui a tarde toda conversando. Então, não me pergunte se eu quero acrescentar alguma coisa. Meu próximo compromisso aqui é às 19. Eu ainda estou aqui que eu queria às acrescentar. 17, ainda tenho mais. Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, Salatiel, assim, pela oportunidade, né? Assim, não é muita coisa, como eu falei, né? Se a gente tiver outro momento pra gente conversar, a gente vai conversar, porque Sim, teremos. Abordar mesmo a questão da adolescência, né? Que é uma questão que está bem impactante hoje, porque eu falo para todo adolescente, dê graças a Deus porque você faz terapia hoje. Porque se eu, seu pai, sua mãe, seus avós tivessem feito lá atrás, a gente não tinha ido por vários caminhos errados. Eu vou fazer algo diferente aqui, ó. Porque eu sou desses. Não tem nada, isso aqui não tem nada no script, tá, gente? Sim. Eu não tô aqui para seguir script. A vida não me deu script. Quando eu nasci, não me deram um manual de vida. Eu vou fazer uma chamada de vídeo aqui, deixa eu ver se ela consegue me atender. Eu vou falar com a apresentadora da manhã. Sim. Deixa eu ver se ela me atende aqui. Elielda. Eu nunca liguei de vídeo. Se ela vai me atender, gente, vamos torcer para ela me atender, senão eu vou passar vergonha aqui, né? Não passar vergonha, não. Eu quero te indicar para você participar do programa dela, que é o programa Ponto de Encontro. É um programa que tem todos os dias pela manhã, ao vivo na TITV. E ela aborda diversos temas. Sim. E eu acho que esse é um tema sobre a questão dos adolescentes, jovens adolescentes, muito importante. Eu acho que ela está dormindo, que ela não atendeu até agora. Mas, já que ela não me atendeu, eu vou fazer uma chamada, vou fazer um vídeo aqui para ela. Tudo vai ficar gravado, tá? Sim, sim. Porque a gente é assim. Eu disse, a vida não tem script, não. Alguém nasceu em Camaçari, foi encontrar o amor da vida em Goiás. Salatiel, você tem que ter script. Não tem um script, não. Tem um negócio de script comigo, não. Vou fazer aqui um vídeo. E tudo está sendo gravado, vai tudo podcast mesmo. Deixa eu fazer aqui, ó. Oi, Elielda, tudo bem? Eu estou aqui gravando o programa, né? Pode Empreender, com uma pessoa fantástica, Anne Pontes. Estou gravando, literalmente, o que você está vendo aqui vai estar também no canal do YouTube. Eu te liguei agora, acho que você não pôde me atender, mas estou mandando aqui, ó, te indicar a participar do programa sobre a questão de saúde mental para jovens e adolescentes. Sim, sim. Ela é especialista, tem uma abordagem incrível e eu quero te indicar para você chamar ela no programa em algum momento, né, para abordar sobre esse tema. Afinal de contas, a nossa sociedade está cada vez mais doente e se não tratarmos de jovens e adolescentes, né, Anne? Sim, sim. Então você topa, Anne? Sim, sim, estamos juntas. Compromisso feito, gravado, né? Porque compromisso gravado aqui, ó, é um contrato assinado. Então, você volta mais vezes, não só no programa dela, mas nos nossos também. Vamos continuar abordando, porque saúde mental é importantíssimo. Sim. Tá bom? Dito isso, Elielda, não sei se você está dormindo, deve estar na faculdade uma hora dessa. Sucesso. Quero ver esse encontro de vocês dois. Literalmente um ponto de encontro estou marcando com vocês. Abraço, Elielda. Enviando aqui para ela agora. Porque assim, tudo isso está gravado. Anne, para fechar, eu sei que é um assunto muito vasto. Eu quero te parabenizar pela sua decisão de ser uma empreendedora social. O mundo precisa de pessoas que acreditam em vidas.
vidas Sim. por vidas. Uhum. Não apenas indivíduos de formas individualizadas, mas um ser social. E você tem isso. Ao você passar e ver uma placa com o nome Amigo Solidário, você se encantou pelo nome, entendeu o projeto de cara, disse, quero fazer parte, porque dentro de você há esse desejo de ajudar. Né? E parabéns por isso. Obrigada. Parabéns porque você tomou uma decisão que, sem dúvida, está abençoando a minha vida aqui, está abençoando a vida de todas as pessoas que vão estar assistindo esse programa, que vai estar no YouTube com os recortes, no Instagram, no TikTok, nas plataformas digitais. E foi uma decisão muito assertiva da sua parte. Né? Nós só temos a ganhar e te agradecer por isso. Sim. Tá? E pensando nisso, eu queria que você olhasse para aquela câmera, e agora é a hora de você olhar para a câmera, né? Sim. E convidar pessoas a participarem do Amigo Solidário, do Instituto Amigo Solidário. Né? Porque, como disse, fazer o bem faz bem. E chama as pessoas para participar, a unir forças Sim. com os Amigos Solidários. Fique à vontade. Ok. Então, gente, como a gente estava conversando aqui agora, né, a sociedade, nós estamos assim necessitados, né, de pessoas para estarem com a gente também nesse projeto, nesse lindo projeto, especialmente, né, vamos falar do Amigo Solidário, né, do Instituto Amigo Solidário. Então, que a gente possa abrir a nossa mente, abrir o nosso leque, né, e focar nisso, porque quantas pessoas estão necessitadas de, se cada um de nós, né, colocarmos uma pontinha do nosso iceberg nesse projeto, né, nesse projeto social, com certeza muitas vidas serão impactadas como estão sendo, né? Mas assim, os Amigos Solidários, eles não podem abraçar isso sozinho, a gente não pode abraçar isso sozinho. Nós estamos necessitados necessidade mesmo, né? De pessoas para poder abraçar essa causa com a gente, né? Para esse encontro, ele ficar, pelo menos na cidade de Ilhéus, né? Vamos falar assim, que é onde nós estamos, para ficar mais abrangente, porque pessoas têm necessitadas, carentes, com muita vulnerabilidade, para poder a gente abraçar. Então, vem com a gente nesse grande e abençoado projeto, Amigos Solidários. Anne, mais uma vez, obrigado. Nada, obrigado querido. por estar aqui. Eu que Deus agradeço. continue te abençoando, abençoando agradeço. seu esposo, abençoando sua família, Amém. abençoando todos esses projetos. Tenho certeza que Amém. Posso fechar de forma religiosa te dizendo que não, nosso encontro não será só aqui, mas nos Sim. encontraremos no céu e Sim. viveremos a eternidade feliz com o nosso Deus. Sim, sim. Tá bom? Amém. Amém. Gente, até o próximo episódio do Pode Empreender dos Amigos Solidários. Que Deus abençoe cada um de vocês.